Fala, Tanaka, e o dólar despencou. Eu sei que toda vez que o dólar vai abaixo de R$ 5, a Tanakada fica oriçada, querendo mandar o seu dinheiro lá para os Estados Unidos. Então, resolvi atender um pedido do Tanaka e por isso que é importante vocês comentarem aqui, que vocês vão dando ideia para esse cabeção gigantesco para poder ajudar vocês aí do outro lado a tomarem melhores decisões. E esse pedido foi do Tanaka Stefano Barcelos, que ele diz o seguinte: Mestre Tanaka, me ajuda aí na sua experiência. É o momento certo para investimento em dólar? Caso sim, qual é o melhor? Bolsa, fundo imobiliário americano ou outros? Então a gente vai bater um papo, tirar todas as dúvidas dos Tanakas aqui. A gente vai dividir o vídeo em duas partes. Será o melhor momento para mandar o dólar lá para fora? E o segundo, onde investir depois que a gente enviou o dinheiro lá para fora? Onde será que está melhor para investir no exterior, Japão? Brasil, eu sei que quando o dólar cai abaixo dos R$ 5, dá um ticaricatica, dá uma coceira no ticaricatica. A gente pegar e mandar o dinheiro lá para fora, pensando ser uma possível oportunidade, uma possível melhor oportunidade de mandar esse dinheiro para fora, visto que a oscilação cambial é uma das maiores dores do ser humano. Primeiro é falar em público, outra da morte, depois é mandar dinheiro para fora e o dólar cair na cara. Então, eu sei que a gente tem esse medo. E aí a pergunta do Stefano está na cabeça de diversos outros Tanakas. Será que é o melhor momento para mandar dólar para fora, Japão? Sempre eu ouço dizer que é o melhor da vida mandar esse dólar para fora. Mas será que é o melhor momento? E se sim, onde a gente vai investir esse dinheiro, Japão? E a gente vai falar tudo nesse vídeo. Mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal japonês, deixa um comentário gostosinho ou algum vídeo que você quer que o Japão faça. O Japão ouve a comunidade Tanakense, porque é por isso que o japonês está aqui todo santo vídeo trazendo informações para vocês tomarem as melhores decisões possíveis, porque o dinheirinho é todo do Tanakão aí. E aí também, Brasil, toca também flauta, caracatica, toda vez que o japonês soltar o vídeo, você seja notificado aí do outro lado. E compartilhe esse vídeo também, que ajuda muito esse japonês de barba de crochê e voz de Silvio Santos com Clodovil, todo misturado, a ser mais julgado aqui no YouTube. E além do Investir e Coçar, para quem não sabe, eu também tenho um escritório de investimentos e lá a gente atende clientes acima de R$ 40 mil. Lá na EQI Investimentos a gente consegue atender clientes acima de R$ 40 mil, então é só clicar aqui embaixo no Quero Ajuda com Assessoria que a gente consegue te ajudar tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos também. E vai rolar Money Week de 100 dias de governo, então vou deixar aqui o link também para vocês se inscreverem e aprenderem com os melhores caras do mercado o que está acontecendo e para onde a gente vai daqui para frente. E antes de a gente falar se é o melhor momento da vida para mandar o dólar lá para fora, a gente tem que entender um pouquinho qual é o momento do dólar atualmente. E para entender por que o dólar caiu muito essa semana e por que o dólar vem caindo, a gente tem que o que, Brasil? Olhar lá para fora. Justamente, a gente teve o CPI que veio abaixo do esperado, pouquinho abaixo, é verdade, mas qualquer sinalização de que o IPCA, que é a inflação lá de fora, que é o CPI, vem um pouquinho abaixo, o mercado já se oriça, já se anima, olhando que o remédio aplicado pelo Federal Reserve tem feito efeito na economia e aí o CPI começa já a dar um sinal de quedinha e tendência de baixa. E aí isso fez que os mercados todos se animassem com o risco de bolsa e também que o pessoal parasse de aplicar na renda fixa americana, já que teoricamente vai ser quase o topo dessa taxa de juros lá nos Estados Unidos, que estava subindo feito uma vaca doida. Para corroborar um pouquinho com essa ideia de que a taxa de juros talvez tenha alcançado a sua máxima lá nos Estados Unidos, a Janet Yellen veio a público e falou uns tacaracatica bastante interessante. Primeiro ela falou sobre a crise bancária nos Estados Unidos e que os créditos devem ficar um pouquinho mais difíceis de conseguir, que os bancos vão abrir os olhos e ficar ligeiro para quem eles emprestam dinheiro, a que taxa eles emprestam, então os empréstimos vão ficar mais criteriosos nos Estados Unidos e, consequentemente, com baixo estímulo ao crédito e com a taxa de juros muito alta, a taxa de juros americana deve começar sim a ceder, porque talvez não tenha mais tanta expansão assim no CPI, que é a inflação dos Estados Unidos. Então, renda fixa lá fora está meio assim, quem investiu, investiu, quem não investiu, começa a olhar para outros lugares, né? Porque quem investiu já investiu muito bem investido e obviamente vai colher os frutos agora dos ágios na tal marcação a mercado que vai acontecer
nos Estados Unidos. E aí ele pode escolher vender o título, né, com ágio, ou também esperar com uma taxa ótima durante anos, que é muito difícil ter visto essas taxas nos últimos anos, né? Então, de fato, foi uma oportunidade para montar as posições em renda fixa nos Estados Unidos. E aí, quem investiu, investiu, quem não investiu, não investe mais. O pessoal começou a olhar para outros países, como o Brasil e o México, por exemplo, tem os maiores juros reais hoje em dia. Juros reais é a diferença dos juros menos a inflação, e aí dá o juro real, quanto sobra ali de seu dinheiro, de fato está crescendo sem perder o poder de compra com a inflação. E a gente consegue olhar nesse gráfico que a inflação menor que a gente tem hoje é a do Brasil, depois dos Estados Unidos, é a inflação do México. Ainda tá difícil dos caras conseguirem puxar aquela coleira que segura o pitbullzão, que é a inflação. Então, de fato, está mais alto, e aí o dinheiro começa a sair dos Estados Unidos e voltar para os países emergentes, porque a situação também, teoricamente, está um pouquinho mais tranquila do que foi no final de fevereiro, começo do mês de março. O governo estava bastante truculento por aqui. Então, com essa notícia também do arcabouço fiscal, mesmo que não tenha sido aquela maravilha linda, maravilhosa, o pessoal tem visto boa vontade no Haddad, mesmo que com a treta gigantesca que ele está tendo dentro do próprio partido. E o povo do mercado financeiro que estava com a expectativa zero, com esse novo arcabouço fiscal, veio dar uma ajudinha, né? Fala, mano, será que agora tá ruim, mas pelo menos deu um sinarzinho que pode ainda ter solução. O Brasilzão velho, que pode receber sim o dinheiro dos estrangeiros. Aí o dinheiro veio para o Brasil, deu essa vrauseada, é explodido, e o dólar despencou, chegando a 4,91. E aí a gente também tem o DXY, que tem caído sim nos últimos tempos. O índice que mede a força do dólar versus uma cesta de países topzeiras. A gente tem ien, tem euro, tem libra, tem dólar canadense e franco suíço também nessa cesta versus dólar. O dólar tem perdido força perante essas moedas, e nos emergentes também deu esse boom atualmente por conta dessa relação de onde está melhor para investir no momento, onde os caras vão ganhar mais tutuzinho no longo prazo. E aí a gente já tem embasamento suficiente para poder responder a pergunta do Tanacão: é o melhor momento? Então, se a gente olhar uma janela desde setembro de 2022 até agora, é o melhor momento para você investir. E aí é só por questão de número mesmo. A gente vê a cotação mais baixa desde então. Só que se você colocar uma janela de um ano, por exemplo, não foi o melhor momento. O melhor momento foi quando o dólar bateu 4,62 em 20 de abril de 2022. Então, nos investimentos é tudo relativo, é sempre em relação a uma janela de investimentos. E por isso que é muito importante você enxergar o longo prazo, ou pelo menos tentar enxergar esse longo prazo. Por quê, Brasil? Porque a gente tem várias janelas. Então, é o melhor momento? É nos últimos 6 meses ali que a gente tem esse número. Agora, se a gente olhar em um ano, não foi o melhor momento, foi em 20 de abril que foi esse tal do melhor momento. E aí nunca dá para prever onde vai o dólar. E aí vocês devem estar cansados de ouvir aí todo mundo falar, é a morte dos economistas o dólar. E ninguém sabe mesmo para onde vai esse tal do dólar, porque tem tanto fator que interfere que, meu Deus do céu, é a terra. Mas lá no final do vídeo eu vou contar para vocês o que eu acho para onde vai esse dólar. Então, entendido o dólar, então é o melhor momento? É, mas se você olhar nessa janela de 7, 6, 7 meses, se você tivesse olhado mais, não vai ser, e você deveria ter investido a 4,61. Só que nessa época ninguém estava querendo investir, porque achava que o dólar podia cair ainda mais. E aí, quando resolveram investir, o dólar vrauseou e voltou para 5 e burdoada de novo. Então, por isso é importante ir mandando o seu dinheirinho ali mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. E aí você pode escolher uma janela com maior folga. De repente, trimestralmente é legal pra caramba, porque hoje o custo-oportunidade de você deixar o dinheiro no Tesouro Selic, alguma conta de algum banco aí da vida da Fintech parado, tá muito grande. Então, ao invés de você mandar a qualquer momento na loucura, você pode esperar ali e mandar ali numa janela de 3 em 3 meses. Quando achar o blauseada, você manda mais grana, como aconteceu agora. Quer dizer, Japão, que nunca mais vai cair então? Agora é o momento certo? Aí, Brasil, aí vocês já estão ligados à resposta. O dólar pode derreter, como pode voltar a subir feito uma vaca doida, que é o que eu vou contar para vocês no final do vídeo. E aí agora, o dinheiro tá lá fora, Japão, onde é melhor investir? E aí eu trouxe um gráfico bastante interessante para vocês darem uma olhada e entender de uma vez por todas por que a gente sempre fala
a mesma coisa que a gente fala, da tal da diversificação. Se a gente olhar esse gráfico, a gente tem o REITs, a gente tem o S&P e a gente tem o Dow Jones. Se a gente olhar essa janela também de 2010 até 2017, a gente tem que os REITs foram os melhores topzeiras em relação à renda variável, foram os que mais pagaram. Isso eu estou falando de índice, tá? Não estou falando de ações específicas, porque aí foi a Monster que mais subiu nesse universo todo. Mas aí a gente consegue olhar que a gente tem o REITs, depois do final de 17 até agora foi o S&P, que mistura ações do Dow Jones com a Nasdaq. E aí deu essa browseada, mas a gente sabe que foi muito por conta das techs, né? Principalmente as FANGs, que eram as antigas FANGs. Agora bagunçou o nome, eu acho que é Mangues, é o nome, porque o Facebook trocou o nome para Meta. E aí, Brasil, a gente tem que escolher ali, o Dow Jones anda quase no meio ali dos dois, no índice mais ponderado, mas todos eles vão crescendo muito ao longo do tempo. Então, o ideal é que você consiga e comece os seus investimentos através de ETFs, que são fundos negociados em bolsa. Eles vão replicar o S&P, vão replicar o índice de REITs e vão replicar também, Brasil, o Dow Jones. E aí eu trouxe os nomes aqui para vocês poderem começar a investir. Lembrando que não tem mínimo nenhum para você poder investir nesses caras em corretoras como a Avenue, por exemplo. Então, se você quiser investir nos REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, por exemplo, sem preocupação, sem ter que analisar o REIT, sem ter que escolher categoria, você pode investir, por exemplo, no VNQ, que é topzera e gigante lá dos Estados Unidos, que investem com foco nos Estados Unidos, obviamente, e que tem boa parte voltada a real estate. E aí depois, para você investir no S&P, que foi esse índice preto que mais subiu do universo todo, esse cara aí você pode investir no SPY ou no VOO. Então você pode escolher um desses dois para vocês investirem, para vocês acompanharem esse índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Você fala, não, quero um bagulho mais pan, menos loucura das techs, querem Dow Jones. E aí você vai investir no dia, que é o mesmo nome do supermercado do povo brasileiro. E aí que todo mundo fala é que tem um risco de uma recessão muito forte. Vou deixar um vídeo aqui, inclusive, para vocês falando sobre a recessão. E também um outro risco é que o S&P ainda está bastante caro, segundo a maioria dos analistas. Deu essa queda? Deu, mas está ainda potencialíssimo. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você investir qualquer ativo de renda variável nesse momento. E aí, por longo prazo, os caras são muito topzeiros. Inclusive o Warren Buffett fala, se você não sabe onde investir, é para você investir num ETF de S&P e para nunca apostar contra os Estados Unidos. Porém, também tem um aumento muito topzera para você investir em renda fixa lá fora, né? Não através de ETF, mas através de bonds. E aí você pode investir em bonds de empresas que você tem mais familiaridade, e apesar de muita gente criticar, falar assim, mano, se você investir lá fora, para que você vai investir em empresas aqui do Brasil? Vai ter os mesmos riscos, mas tem empresas, as maiores daqui do Brasil, também emitem dívida lá fora, os bonds. Então tem a Simpar, por exemplo, está pagando dólar mais 11. A gente tem CD do Itaú, que é como se fosse o CDB, pagando dólar mais 5 burdoada. Tem a CSN, que está pagando dólar mais 8. Então hoje a gente tem diversas oportunidades para você investir em renda fixa lá fora também. Só que a parte ruim é que você precisa de um tutuzinho maior. Normalmente 50 mil. Mas acredito eu que com o tempo, com o avançar dessa tecnologia internacional, a gente vai ter valores reduzidos. Talvez o Tanaka tenha menos dinheiro, perca essa oportunidade, mas pode ficar ligeiro para algumas outras. Agora, o Tanacão, que tem grana aqui no Brasil já, dá para mandar dinheiro lá para fora e apostar em bonds. Aí você pode escolher bonds de empresas do Brasil que você tem mais conhecimento, mais home buys, mas também você pode escolher de empresas internacionais. Está pagando por volta de dólar mais 4, dólar mais 3. E aí tá rolando esse papo, dólar vai acabar, acabou o dólar, meu Deus do céu, acabou o imperialismo nos Estados Unidos, estão todos nos celas da mãe, estão explorando nosso corpo. E aí acontece o que, Brasil? Que eu, sinceramente, acredito que vai ser muito difícil ter essa troca de hegemonia. Em primeiro lugar, é porque os Estados Unidos é a maior potência bélica. Isso já, de fato, dá um trancamento e é muito difícil ter essa inversão que todo mundo está falando. Aí a pessoa fala, não, mas a Rússia é tão militarmente forte quanto os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos de fora só fornece as armas para a Ucrânia e a Rússia não consegue derrotar a Ucrânia e fala, meu Deus, sai da terra, a Rússia é topzera. Então a gente tem que tomar cuidado, não tô falando que não é, tá bom? Porque pode ser, tipo, tá por debaixo dos panos e a gente nem tem ideia do que os caras podem fazer, assim como a China também. Mas
Pode ser. Então, a gente, primeiro fato, que os Estados Unidos ainda é a maior potência bélica desse universo todo. E aí tem um segundo fato que o Zé Rocha da Dália, num vídeo chamado Pax Americana, ele fala muito bem e é muito topzera, vocês têm que ver, falando desse benefício que os Estados Unidos têm geograficamente. Tem milhões de coisas, tem rio que corta todo o universo, tem saída para os dois oceanos, o baú tem é fértil pra caramba, lá é topzera de fato, né, Estados Unidos. Então a gente tem que admitir isso. É topzera de fato, então tem essa questão de geografia que é um plus, né? É um benefício de um nascimento bom, nascer em berço bom. Em terceiro lugar, que eu acho que esse é o mais crucial, foi o papo que eu tive com a Haddad da Avenue lá nos Estados Unidos, quando a gente esteve lá uma semana em Miami, eu e a EQ Investimentos, a gente vai abrir um tacaracatico lá em breve, calma aí que vai ser um bagulho topzera para vocês aí também. E aí, Brasil, ele falava o seguinte, o dólar sempre foi dólar, beleza, mas a principal coisa que ele falou é, ó, dos crânios, Brasil. Os Estados Unidos ainda atrai, tem as melhores universidades e por isso atrai os melhores imigrantes. As melhores mentes vão para lá e lá nos Estados Unidos sim tem um ambiente muito propício para desenvolvimento de negócios. Então, será que a China é tão propícia assim para o cara ir para lá e desenvolver negócio? Será que a Rússia é também? Então, tirando tudo isso, a gente também tem o ambiente, se é propício ou não para os caras inventarem as melhores empresas lá nos Estados Unidos, não é uma coincidência. Lá os caras incentivam que as pessoas fodonas vão para lá com as grandes mentes de outros países. Índia, por exemplo, tem vários CEOs que são indianos, tem muito brasileiro monstro que vai para os Estados Unidos também para se desenvolver. Então, enquanto os Estados Unidos ainda tiver e monopolizar ali o conhecimento mundial e essa qualidade de mão de obra e de mentes que vão para lá, vai ser muito difícil as outras nações passarem os Estados Unidos. Tudo na vida pode acontecer, né? A gente pode ter ali um conchavinho dos BRICS, que é o que estão falando, que eu acho muito difícil, sinceramente, mas pode ter um conchavinho lá e de fato virar essa ordem mundial. Né? Então é tão importante que vocês tenham não só o dólar, mas outras diversificações também, né? Então, se você puder diversificar na Europa, é legal também. Então, de repente, dá para você abrir uma conta em corretora na Europa, dá também. Você consegue fazer vários tricoticos para você ir mitigando os seus riscos, né? Porque é isso, no final das contas, que acontece. É você investir com mais descorrelação possível, e tem vista na Bolsa do Brasil, na Bolsa dos Estados Unidos, na Bolsa do Japão, como está fazendo Warren Buffett, na renda fixa dos Estados Unidos, na renda fixa do Brasil, e assim você consegue ir diversificando o seu risco, porque não tem uma verdade universal. Qualquer coisa que eu falar aqui para vocês, dependendo da janela que olha, vai estar errada e vai estar certa também. Então por isso é muito importante você diversificar os seus investimentos, estudar cada vez mais aonde você vai colocar o seu dinheiro aí, Brasil, e fazendo adequações ao longo do tempo. Não é porque você é um buy and hold que você não pode mudar de ideia, não é porque você é um buy and hold que o mundo não muda, né? E aí você pode ir fazendo sim readequações da sua carteira. Me conta aqui, Tanaka, se você já aproveitou para mandar o seu dinheiro lá para fora nessa janela de oportunidade que está aparecendo, ou se você nem vai mandar, fala, vou deixar o dinheiro aqui no Brasil mesmo, que é aqui que eu manjo e é aqui que a gente vai dar uma browseada, igual o velho Bars fez e virou bilionário investindo aqui no Brasil. Então, novamente, não existe receita. E por isso também vou deixar aqui para vocês um vídeo sobre essa nova ordem mundial. Será que mesmo vai acabar a hegemonia do dólar? Então vou deixar aqui para vocês verem esse vídeo. Beijinho no furico de vocês, né? Denis Miabara, investir e gostar, deixa eu começar.